boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da FEE, de poder estar aqui nesta oportunidade, no lançamento do Panorama Internacional, uma publicação muito interessante, da qual eu tive a honra de fazer parte dessa primeira edição. E, por essa razão, eu queria agradecer, em nome do Igor, do presidente que estava aqui na abertura, meu ex-colega de FIEX, e também parabenizar todos os envolvidos neste projeto, Fernando Lara, o Robson, colega de mestrado, doutorando, Gisele e toda a equipe envolvida nesse projeto. Conforme o professor Vicentini falou, realmente é muito importante a divulgação dessas iniciativas e espaço para publicações que permitam ampliar um conhecimento das relações internacionais e do comércio exterior, sobretudo com base no cenário do Rio Grande do Sul. Então, parabéns à iniciativa e muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, também eu gostaria de saudar o professor Vicentini, agradecer pelas palavras. De fato, o mestrado me ajudou bastante a ampliar meus conhecimentos nas teorias e também em todas as publicações relacionadas às relações internacionais. Então, realmente foi muito importante para a minha carreira e para o meu conhecimento profissional e pessoal. Então, suas palavras são verdadeiras. E o Marcos Leles, no qual também nós seguidamente nos encontramos em alguns projetos da FIEX, anteriormente também em Brasília, na Apex, do qual a FIEX também é parceira em vários projetos de promoção comercial, de inteligência. Então, conhecemos o Marcos há bastante tempo e também fez parte da minha banca, também agradeço aí por ter aprovado. Então, muito obrigado aí pela parceria. Eu vou só me levantar para poder ficar, parece que está sendo filmado, mais próximo aqui da tela. Então, talvez o título mais atual deveria ser os desafios do Rio Grande do Sul na era da crise, não dos emergentes, mas embora é um assunto também do cotidiano, mas muito oportuno realmente nas últimas décadas. Falar sobre os emergentes tem sido uma questão retórica, portanto muito importante dentro do contexto das estratégias internacionais e trazendo para um contexto nacional também. Nós vamos ver nas relações, aqui as informações já apresentadas já demonstram a importância dos emergentes para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, tanto na relação estratégica, de aspectos de aspirações de poder, forças e outras questões, investimentos, mas também na questão comercial e econômica. Por favor. Muito bem. Aqui umas considerações iniciais, que o professor Vicentini também e o Marcos já trataram de alguns desses temas, mas é importante a gente refletir, de fato, aqui, nós estamos tratando dos emergentes, assuntos de relações internacionais, e é um assunto bastante assim, as relações internacionais elas são complexas por natureza, é inerente à atividade da relação internacional a complexidade, porque é uma questão dinâmica, é uma questão que envolve vários países, não só se um país já sofre transformações muito rápidas, imagina a multiplicidade de países se integrando entre si, dentro do processo de globalização, todos mudando ao mesmo tempo. Então essa complexidade de estudo ela é bastante interessante, mas ela é inerente às relações internacionais. O mundo em constante transformação, cada vez mais rápido e integrado, e fruto do clichê, conforme o professor mencionou, da globalização de todos os níveis, financeira, de pessoas, capitais, investimentos, comércio. Então essa globalização, de fato, é uma realidade e isso impacta no assunto de hoje, que é a era dos emergentes. As aspirações de poder, outro aspecto importante das relações internacionais, se vocês que estudam relações internacionais sabem que isso é um mote, talvez, desse relacionamento. Todos os países querem aumentar o seu poder, o seu equilíbrio político, econômico, social, militar, entre outros vários, vários ambientais, enfim, ter maior voz nos fóruns internacionais multilaterais. Então isso é também inerente ao ser humano e aos estados, a aspiração de poder. Estratégias, influências e ações com base nesse poder dão ações aos estados, por sua vez, fazendo acordos, alianças, a adotação de modelos, por exemplo, dos BRICS, do fundo, dos BRICS, das próprias organizações multilaterais,
são exemplos de alianças, acordos e modelos que visam a organização desses poderes, né? E aí também os países usam ou buscam vantagens comparativas e dotação de recursos. Por exemplo, a China investindo na África, o que ela busca? Ela buscar dotar de recursos de que ela não detém, né? Então isso também influencia muito nas relações internacionais. E eu acho que talvez aqui a questão mais interessante é que nas relações internacionais ou no comércio exterior, a imprevisibilidade é a regra, né? Lamentavelmente isso é verdadeiro, né? Ou seja, o câmbio muda toda hora, as economias mudam a todo momento, as relações, fatos relevantes ocorrem de hora em hora, e isso afeta as relações, né? E nós temos que tomar ações estratégicas para para participar desse jogo, vamos dizer assim, né? E aí então é uma série de conjuntos de variáveis externas e internas, que, endógenos, exógenos, por exemplo, crises, né? Por exemplo, outro país do BRIC, que é a Rússia, recentemente, né, em função da Crimeia, isso gera todo um novo relacionamento com a União Europeia, né? E isso afeta o Brasil, por exemplo, né? Bloqueia a entrada de carne russa na União Europeia, abre o mercado de carne russa, brasileira para a União Europeia. Então essas consequências das imprevisibilidades internacionais, né, tsunamis, fatos até, vamos dizer assim, ambientais, catástrofes, também afetam as relações internacionais, né? Fenômenos econômicos, as crises já demonstradas aqui pelo Marcos em alguns momentos das estatísticas, né? E isso também remete a uma questão ao plano interno. Isso é muito importante, né? O tema de casa interno é o que tem que ser feito, independente das inflexibilidades, né, e das variáveis inerentes às relações internacionais da comércio exterior, né? Todo país, todo Estado tem que ter um plano interno, tem que ter uma política de Estado, as empresas têm que estar capacitadas, né, a sociedade civil organizada, enfim. Isso tudo também impacta a força daquele país para agir no mercado internacional, né? Isso, erros e acertos das políticas, né, talvez um pouco dessa crise atual tenha a ver bastante com isso, né? E também do aproveitamento, né, da bonança mundial também tem a ver com o plano interno. Então acho que todas as questões são complexas. Eu estou colocando elas aqui porque é muito importante essas análises. O professor falou, né, elas não podem se dar apenas no plano comercial. O plano comercial muitas vezes ele é afetado por todas essas influências, né? E chegando aqui no ponto, né, da edição do Panorama Internacional e da palestra de hoje, a questão dos emergentes, né? De fato, sim, é visível, é provado, né, que houve um dinamismo, um crescimento econômico expressivo, né? E os emergentes então passaram a ser a bola da vez, passaram a aparecer, passaram a ser notícia, passaram a ser foco dos debates mundiais, né? Porque foram, né, os maiores receptores de investimentos do mundo, né? Porque fizeram um tema de casa muito desses países para se organizar dentro do plano interno, para poder, né, participar mais ativamente do cenário global, né? Tem vantagens comparativas, o Brasil é um exemplo claro disso. Eles possuem recursos humanos, possuem uma população, né, bastante interessante, uma demografia própria para o crescimento, né, custos baixos, exemplo da China, da mão de obra, em relação aos desenvolvidos, aqui muitas vezes comparando, né. O próprio efeito China, né, acho que dentro de todos é o mais emblemático deste fenômeno dos emergentes. Os preços das commodities, o Marcos comentou aqui, o boom das commodities também favoreceram os emergentes, talvez foi um dos fatores que mais favoreceu os emergentes, inclusive o Brasil. Notem que o preço do petróleo chegou a $100, né? Hoje nós estamos a menos de 40. E notem os países que estão tendo decréscimo, né? Venezuela, menos 7%. Por quê? Por causa do petróleo. Angola, menos tantos por cento. Por quê? Petróleo. O Brasil, tirado da crise, também, né? Na verdade é um movimento muito interessante dos hidrocarbonetos do Brasil também, com todos os investimentos anunciados. Então, independente da crise da Petrobras, a questão do petróleo, dos recursos naturais, de minerais, para esses países tem sido muito relevante. E estudo, e matéria de muitos estudos da universidade, a questão, né, dos hidrocarbonetos. E chegando aqui ao ponto, professor, também, né, não podemos deixar de falar, dentro dos emergentes, sim, se destacam sim os BRICS, né, também muito estudado, debatido, né, a cereja do bolo dos emergentes, vamos dizer assim, né, importante na relação estratégica e comercial com o Brasil e com o Rio Grande do Sul, e é isso que eu pretendo explorar um pouquinho, né, mais adiante,
da relação do Rio Grande do Sul, que foi solicitado, com os BRICS, né, com os emergentes de forma geral, e também trazer dentro desse contexto alguns desafios, né, que são muitos. O próprio Marcos aí já finalizou com alguns, né, a nossa primarização das exportações, né, que é o foco aqui de hoje. Isso está ocorrendo num processo inverso do mundo, né? Acabou de mostrar lá que o mundo aumenta a exportação de produtos industrializados, mas no Brasil é o contrário, né? Nós estamos exportando mais produtos básicos relativamente, né? Não em valor absoluto, mas em percentual na nossa pauta do que nós exportávamos lá há 20 anos atrás. Então, é muito importante manter isso, por favor. Iniciando aqui, só para contextualizar, isso já foi apresentado, né, a taxa de crescimento anual dos emergentes versus desenvolvidos aqui nos últimos 20 anos. Né, então, notem de fato assim, que a parte vermelha são os emergentes, né, aí crescendo uma média de 5%, logicamente puxados pela China, né, pela China, mas enquanto que os países desenvolvidos no mesmo período aí cresceram aqui entre 1% e 3% em média, tirado aí os momentos de crise da tequila, do México, né, aqui está aqui, né, da Ásia, lá da Tailândia, Taiwan, etc. E agora também nos Estados Unidos, né, os momentos de crise financeira e subprime americano. Olhando em termos de média, notem, obviamente, então, que a curva da taxa de crescimento anual dos emergentes nos últimos 20 anos foi maior do que dos desenvolvidos. Isso, né, já aponta para um novo equilíbrio global, por favor. Aqui também a taxa anual dos BRICS apenas, né? Então aí um espaguete, mas o Brasil é um amarelo, né? Então aí já é um ponto de interrogação até para dizer, o Brasil realmente dentro dos BRICS precisa, né, talvez, pelo seu porte, pelos seus recursos, né, seu tamanho, né, e estrutura macroeconômica, poderia estar melhor nessa foto, embora tenha aproveitado sim esse momento mundial de crescimento. Como o Marcos falou, o Brasil se abre aqui em 91, né, e tem a sua caminhada aí no mercado internacional, mas aí a partir de 2001 realmente os países começam a ter um crescimento maior, né, a China lá chegando em patamares aí quase em 13%, 14% de crescimento ali em 2006, 2007 foram os anos que os países dos BRICS mais cresceram, né? E depois também já começa uma curva decrescente, né, e agora vocês estão acompanhando, e está invertendo um pouco isso. Os desenvolvidos começam a se recuperar, Estados Unidos e União Europeia, né, de suas crises, e são países que têm uma estrutura, um plano interno forte, né, tem tecnologia, tem inovação, né, e isso são fatores também determinantes para a atividade econômica. Né. E, por outro lado, os países dependentes de commodities, petróleo e outros tipos de minérios, produtos mais básicos, uma estrutura um pouco menor, né, ou menor nessa área, ainda tem um caminho a percorrer da questão, né, dos bens de capital, da tecnologia, dos produtos, né, com maior tecnologia, né, passam a ter, vamos dizer assim, os BRICS agora um pouco mais de dificuldade nesses momentos. Né, e aí fica um ponto de interrogação aonde vai essa curva do espaguete daqui para frente. Bom, aqui também prova, mais uma vez, que os BRICS de fato, né, e que os emergentes de fato cresceram mais nos últimos anos. Aqui a avaliação, o mundo de 2001 a 2014 cresceu 206%, né, os desenvolvidos 137%, os em desenvolvimento 356%. E aí destacando os BRICS, né, do desenvolvimento, 601%. Então, de fato, lógico, aqui a China tem um papel, né, muito importante. Então, esses dados realmente destoam, né? Mas aqui nós estamos falando de taxa de crescimento. Né? E aqui embaixo dá para ver bem, o mundo exporta em torno de 18 trilhões, essa é a quantia que o mundo exporta e obviamente importa. Né? E desses 18 bilhões, assim, que nós percebemos é que aqui em 2001 nós tínhamos uma participação dos países em desenvolvimento de 34%, né, das exportações mundiais, né, e dos desenvolvidos 66%. E hoje, lá em 2014, o que nós temos é uma participação de 49% dos desenvolvimentos, né, e 51% dos países desenvolvidos. Então, também é outro indicador de que, né, houve um equilíbrio, vamos dizer assim, entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos do ponto de vista das exportações mundiais. Né. Nas importações também, o efeito é similar, né. Aí os BRICS cresceram 626% nas importações, então também comprando mais para a sua produção, né? Enquanto que os países envolvidos no mesmo período cresceram 134% nas suas compras internacionais. A gente lê.
Bom, aqui o professor já comentou, né, os BRICS, isso também já é bastante comentado, foi criado pelo Gibonil em 2001, né, naquele estudo ali, se torna um grupo, né, primeiramente um grupo político com potencial de influência e cooperação, né, ele se formaliza em 2009, né, aí depois a África do Sul foi incluída, né, era BRIC, depois ficou BRICS, por causa do South Africa, aí em 2011, e as convergências iniciais, né, apontadas lá por esse economista na época, que são grandes nações geográficas e populosas, com influência regional, né, na política e economia, e passaram a se valer dessa oportunidade depois para se encontrar e tentar organizar essa convergência inicial. São novas economias emergentes, com taxas de crescimento expressivas, conforme eu apontei, e dinamismo econômico nos últimos anos. Então, basicamente, são os pontos convergentes, embora os BRICS tenham muitas coisas divergentes, né? Não só esse grau de convergência. Por exemplo, aspirações de poder, né? Eles têm, embora, aliás, talvez até convergentes, porém concorrentes, né? Notem que uma das aspirações muito estudadas no Brasil era obter aí um assento, né? Talvez no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, interessantemente, que quem barrou o Brasil foi a China, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos se opôs a votar. Foi neutro, ou pelo menos não votou nem a favor de voto, mas quem votou contra. Então, tem exemplos assim, nessa percorrida, que mesmo dentro, existe uma própria concorrência entre os próprios players. Dentro daquilo que eu coloquei lá,